Olá, estamos com mais uma edição de Orelha na Bola para você. Uma programação da TV Uniguaçu em que nós falamos de esportes e com toda certeza levamos o que há de informação esportiva local, regional, estadual e por que não falarmos também as informações de nacional. O nosso convidado de hoje é Israel Trancoso, presidente do Futebol Clube do Porto, que vai agora, no mês de agosto, iniciar o campeonato estadual catarinense. Eu falo porque a equipe do Porto terá que ter realmente já esse aproveitamento. Aproveitamento porque no primeiro semestre desse ano de 2014, a equipe do Futebol do Clube do Porto apresentou-se e participou do campeonato estadual de juniores e também do juvenil. Presidente, para nós uma satisfação, uma grande honra ter a presença de Israel Trancoso, o alemão, como é conhecido, né, para falarmos da sua equipe, da nossa equipe do Futebol Clube do Porto. Muito bom dia. Bom dia, Ivan. É um prazer imenso estar participando pela primeira vez aqui no seu programa. Sei que vai ser um sucesso. Estamos aí, né? Agora me diz uma coisa, alemão. Permite-me chamá-lo de alemão, sim, porque exatamente, porque conhece somente o presidente por alemão. Como foi a participação nos juniores e no juvenil? O que você viu? O resultado não era tanto objetivo, a gente sabe disso, né? Ninguém ficou cobrando a questão de resultados, mas foi positivo o que deu para se resgatar de experiências e tudo mais aí do futebol juvenil júnior catarinense? Sim, muito positivo, principalmente pela data, né? Foram 15 dias para preparar a equipe. E eu, através da amizade que tenho, fui lá conversar com o Edinho, com o pessoal do Valdir Guedes, dos Galdete e com o Lito do São Bernardo, para a gente formar a equipe em 15 dias para participar do campeonato, que era obrigatório, senão não participaria da segunda divisão profissional. O que deu, em rápidas palavras, presidente, o que deu para tirar de proveito dessa juvenil, desse júnior para o profissional agora? O que deu para conduzir aí? Olha, eram atletas que não apareciam, treinavam aqui nas cidades, eu ouvia falar em alguns atletas, o nome, e agora participando junto com essa parceria com o Futebol Clube do Porto, conheci alguns atletas e você vê, Ivan, cada jogo, todo mundo vinha, os adversários, quem quer esse atleta, quem já querendo. Então, são atletas que já apontaram como líder já no futebol e, claro, com certeza vão fazer parte do grupo profissional. São 5 atletas já definidos do grupo de juniores que vão fazer parte e mais 3 atletas do juvenil que vão fazer parte do grupo profissional. Então nós já temos aí alguns atletas que passam a integrar a equipe profissional. Quais seriam eles, por gentileza? Olha, tem o Bruninho, que se destacou muito bem. Tem o... Falar todos os nomes? Dos 5 que você havia dito, assim, que poderão ser aproveitados pela equipe profissional, né? Mas que poderão ser aproveitados aí nessa sua experiência de juniores e juvenil. É que tem 2 que eu chamo de Porto Vitória, que são de Porto Vitória. Certo, certo. Os Porto Vitória. Que também vão, o Bruninho, 2 de Porto Vitória. O João, que é filho do Jairão, que você conhece aqui. Certo, certo. Da nossa cidade. Deixa eu lembrar o nome do piazão que fugiu aqui, mas tem mais um ali que fugiu o nome, que vai fazer parte do... Correto. E para esse profissional, alemão, já há uma perspectiva de que se tenha parceria, patrocinador, porque a gente sabe o gasto que tem, o envolvimento que tem. Muitas pessoas dizem, não, mas não custa tão caro, faz uma boa renda. Não é só por aí não é, alemão? Não, o profissional precisa ter muita estrutura, o campeonato é muito caro. Você precisa começar a ter o meio e o fim, né? Então, o planejamento não pode errar nesse sentido. É claro que precisa de parceria, a gente está para acertar, já que os jogos tem que ser pago a arbitragem no ato, né? Depois tem hotel, tem salário dos jogadores, tem alimentação. Isso tudo já está no planejamento, porque você não pode falhar nesse aspecto. Já em vista algo já pré-determinado? Sim, o técnico, que no comando técnico já foi definido, que será o Serrano. Ele foi atleta do Iguaçu que nos anos 80, fez um bom trabalho, conhece a nossa cidade. Sei que tem vários empresários e vários torcedores do Iguaçu que gostam.
Então eu dei a preferência para o técnico Serrano, já na montagem da equipe, ele já vai aparecer aqui na nossa cidade amanhã, por telefone, já estamos tudo conversado, ele esteve aqui o mês passado, então a gente já acertou tudo esse ponto. Serrano, então, será um novo técnico. E ele traz uma comissão técnica ou ele vem sozinho? Não, ele traz a comissão técnica, o preparador físico, da confiança dele, né? Que isso é muito importante no futebol profissional, você ter um bom preparador físico. Não que a gente não tinha antigamente, mas tem que ser da confiança do técnico, né? Tem o Cezinha também, que sempre ajuda a gente, que está por aí na cidade também, que vai auxiliar. E com certeza vai ser um bom trabalho, já que o Serrano, ele já mostrou nas outras equipes que passou já em várias equipes boas do Brasil, e eu acredito no Serrano aí para fazer um bom trabalho. Não existe uma receita que vá subir para... Exatamente, exatamente. Uma outra questão é a seguinte, o Serrano deve ser um técnico que custe, né? Inicialmente, como são os custos do técnico? Quem assume, como vai ser? Ele já vem totalmente pago pelo empresário, pela equipe que a gente tem conversado, não seria do Porto que vai assumir o salário dele. Então ele já vem com a comissão totalmente paga. Tá certo. E na tabela, a equipe do Porto joga dia 20 de julho, às 4 da tarde, frente à equipe do Internacional de Lages. Quero dizer, já começa pegando uma pedreira, na verdade, a equipe do Porto. O Internacional de Lages sempre foi difícil, conheço bem essa equipe. Agora, né, é um candidato fortíssimo para subir para a primeira divisão, já que o governador do estado de Santa Catarina, de Lages, está dando todo o apoio para o Inter, então a gente sabe que vai ser uma boa equipe, mas não deixa a desejar o Porto. A gente está montando, já tem uns nomes aí que não vou relacionar agora, mas que vai bater de frente já com o Inter, e com certeza a gente vai tentar essa primeira vitória aqui, porque o primeiro jogo é muito importante para a arrancada do campeonato. Vamos trazer alguns nomes aí, só alguns nomes que a gente possa adiantar já ao nosso telespectador? Olha, na verdade, Ivan, o Serrano que está trazendo, ele não quis adiantar, mas disse que tem uns nomes aí, fera aí para o campeonato. Não quis adiantar nada ainda. Então estou esperando, ele me passou por telefone e tem nomes aí de ponta aí para trazer para o Futebol Clube do Porto, então a expectativa é boa. São boas, né? Hoje há um investimento de qual valor para que mantenha a equipe do Futebol Clube do Porto? Sem falar em salários de atletas, nem comissão técnica, só para o campeonato é em torno de R$100 mil, entre arbitragem, alimentação e transporte. Por mês isso? Não, ou por todo o campeonato todo? Por todo certo. O campeonato, sem comissão técnica, né, e sem salário dos jogadores. Isso é para cumprir os compromissos que o Futebol Clube do Porto tem durante a competição de 3 a 4 meses. A tabela de classificação, ou melhor, a tabela de jogos da equipe do Futebol Clube do Porto, o Porto joga em casa com o Internacional. Depois vai a Concórdia, no outro final de semana, enfrenta a equipe do Concórdia. Depois, em casa, o Porto recebe o Imbituba. E o Porto depois sai para jogar contra a equipe do Ercílio Luz, em Tubarão. Na quinta rodada, o Porto joga em casa contra o Caçador. Na sexta rodada, o Porto vai a Camboriú enfrentar a equipe de Balneário Camboriú, a equipe do Camboriú, que é a equipe do presidente Delfim de Pádua Peixoto Filho. Outro jogo indigéssimo o Porto aí. E na sétima rodada, o Porto vai no Ditão, em Canoinhas, enfrentar a equipe do Canoinhas. A oitava rodada, o Porto em casa joga contra a equipe do Guarani de Palhoça, na grande capital catarinense. E depois, na nona rodada, em Tubarão, o Porto joga frente à equipe do Tubarão. A décima rodada, ou a primeira rodada do retorno, a equipe do Porto também joga fora de casa, joga com a equipe do Internacional de Lages em Lages. Ou seja, viagens longas com hospedagem e tudo mais. Isso, no primeiro turno e no segundo turno são 9 viagens, né, fora, e são 9 jogos em casa. Então, esses 9 jogos em casa tem que ser pagos a arbitragem na hora, né, e também fora o transporte, né, que sempre é uma dor de cabeça para qualquer clube pequeno, né, do Brasil. Sempre tem que dar uma atenção especial, porque a viagem é muito importante dentro do campeonato, né. Voltamos agora à realidade do Porto, portanto. Serrano vai ser apresentado quando e aonde? Ele vem amanhã para a gente conversar tudo que já foi falado por telefone, né?
A gente vai marcar um dia para apresentação do uniforme, provavelmente aqui na instituição, né, da Uniguaçu, pela parceria que a gente tem com o Edson, com você, né? Então, isso vai agendar, conversar essa possibilidade de ser aqui no Uniguaçu, porque é a preferência da diretoria do Futebol Clube do Porto que seja aqui. Tá certo, então. O Porto, então, está confirmado para o campeonato da divisão, da segunda divisão, da divisão especial, né? Seria a Série B. Série B do Campeonato Catarinense, exato. E a prioridade agora, a gente está dando toda a atenção para os laudos técnicos do módulo esportivo, onde o Porto vai mandar os seus jogos agora, que é um detalhe muito importante. Isso eu ia falar agora, exatamente. Já que o Intioco está interditado, e o Porto é de Porto União também, ali, né, é do estado de Santa Catarina, para a gente criar uma identidade. Então a gente espera todo o apoio ali do poder público de Porto União, e até que está dando, através do Davi também, ali, tudo necessário para que os laudos aconteçam. Agora, na verdade, o Intioco Pereira está interditado, e o que falta realmente para a conclusão desse laudo, dessa aprovação do módulo esportivo em Santa Rosa? Semana passada esteve aqui o major, o comandante dos bombeiros de Florianópolis, dando toda a orientação do que precisa os laudos, o bombeiro aqui de Porto União aprovar o projeto. A princípio, secretário da Prefeitura Municipal de Porto União, junto com o senhor engenheiro, estiveram lá no módulo esportivo e já sabem tudo o que precisa. Realmente, alguns detalhes e algumas obras precisam ser feitas imediato. E não vejo nenhum porquê que não aconteça isso, né? Porque as obras que seriam com mais tempo, o major destacou que poderia ser para o ano que vem. Então agora seria só um guarda-corpo na parte de cima da arquibancada para levantar um pouquinho, pintar a arquibancada, numerar assento por assento, né? Isso, conversando com o pessoal da prefeitura, eles não acham difícil de realizar essa obra dentro de 15 dias. Tá certo, então. Quero agradecer ao Israel Trancoso, o alemão, presidente do Futebol Clube do Porto, pela entrevista concedida a nós aqui da TV Uniguaçu, com a programação Orelha da Bola. Muito obrigado e espero que seja a primeira de muitas que nós possamos estar aqui para trazer as informações do Futebol Clube do Porto, alemão. Com certeza vão ser muitas lindas entrevistas, já que velhos tempos a gente sempre está conversando, né? Além de tudo, você é nosso amigão particular, né? Eu tenho uma admiração muito especial pela pessoa e acredito também que vai ser um sucesso essa iniciativa de vocês dessa TV e um pedido meu também que seja transmitido os jogos ao vivo do Porto de Fora, que vai dar tudo certo. Agradeço à instituição, ao Edson, a vocês, pelo espaço aí cedido. Muito bem, ainda falando no esporte, nós temos uma nota lamentável a repassar aos nossos telespectadores. Nesse final de semana, tivemos a perda do jogador que defendeu por várias vezes a equipe do Atlético Paranaense. Também defendeu o Fluminense e a seleção brasileira. O Washington, ele que fazia a dupla com o Assis, o Washington acabou falecendo nesse final de semana. E realmente deixa uma lacuna incrível no esporte aí, não só pelo atleta, mas como exemplo de vida que teve o Washington, que foi o símbolo da garra, da técnica do futebol no Clube Atlético Paranaense e também no Fluminense, e atuou algumas vezes pela seleção brasileira. Uma nota lamentável que nós trazemos aos nossos telespectadores. E agora vamos falar da seleção brasileira. Rápidas informações da seleção brasileira que teve sua apresentação no dia de hoje. Uma manifestação de professores da rede pública do Rio de Janeiro chegou até a porta do hotel da seleção brasileira na manhã de hoje, próximo ao aeroporto internacional Tom Jobim, também conhecido como Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Cerca de 200 funcionários prestaram pacificamente contra a realização da Copa do Mundo no Brasil e causaram alvoroço antes, durante a partida da seleção rumo a Teresópolis, quando estava começando a se deslocar do hotel para Teresópolis. O clima só ficou tenso na saída do ônibus. Alguns manifestantes furaram o bloqueio e cercaram o veículo da seleção brasileira, colando adesivos e os mais exaltados dando soco na lataria do ônibus, como se fosse resolver alguma coisa também, né?
O ônibus levou cerca de 30 minutos para conseguir sair do hotel. Mesmo assim, por uma rota alternativa para fugir do bloqueio dos manifestantes. Houve, é claro, muita correria, mas sem registro de incidente não, viu? O jogador da seleção, os jogadores que chegaram ao local em 2 vans, foram vaiados. Na saída do ônibus, os atletas chamados de mercenários, gritos contra o atacante Neymar, que chegou na madrugada por volta de 4 horas da madrugada para de Brasília. Foram ouvidos durante o protesto. E os professores, educadamente, bonito, a atuação dos professores, gritavam: pode acreditar, educador vale mais do que o Neymar. Pode acreditar, educador vale mais do que o Neymar. Esses eram os gritos de professores da rede pública do Rio de Janeiro. Eu estou falando professores que se dizem ordeiros. É sério, o professor fez isso. Um bom exemplo para a educação brasileira. Série B do Campeonato Brasileiro tivemos nesse último final de semana, durante a semana passada, nós tivemos os jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro. O que nós iríamos dizer que passou, portanto, a nossa 7ª rodada. E vamos aos resultados desta 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B. Importante é que nós possamos já, nessa Série B, dar os resultados e a pontuação, classificação desta 7ª rodada. Nós teremos até a 9ª rodada, depois a paralisação para a Copa do Mundo. Vamos então para a Série B, onde nós temos na Série B a seguinte classificação. O América é o líder com 17 pontos em primeiro lugar. Segundo, o Joinville com 14 pontos em segunda colocação. Terceiro colocado é o Ceará, também com 14 pontos. Quarto colocado, a equipe do ABC com 13 pontos ganhos. Quinta colocação, Luverdense com 12 pontos. Sexto, o América de Natal com 10 pontos. Em sétimo, Ponte Preta com 10 pontos. Oitavo colocado, Vasco da Gama com 9 pontos ganhos. Em nono colocado, Paraná Clube com 8 pontos. Em 10º, Sampaio Correia também 8. 11º, Náutico com 8 pontos. 12º, Boa Esporte 8 pontos. 13º, Bragantino com 8 pontos. 14º, o Icasa com 8 pontos. 15º da Série B, o Avaí com 7 pontos. 16º, o Atlético Goianiense também com 7 pontos. Na zona do rebaixamento da Série B, até o momento, o Santa Cruz com 7 pontos. 17º. 18º, Oeste com 6 pontos. 19º, a Portuguesa com 5 pontos. E em 20º, a equipe do Vila Nova com apenas 1 ponto ganho. Esses, portanto, as equipes que estão aí, que estão aí na degola da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve os seguintes resultados. O Santa Cruz em casa empatou com o América de Minas Gerais. O Boa Esporte venceu o Avaí por 2-0. Santa Cruz e o América 1-1. Boa Esporte 2, Avaí 0. O Bragantino em Bragança Paulista venceu a equipe do Oeste por 3-0. O Ceará em casa venceu o Ponte Preta por 3-2. O Sampaio Correia venceu o Luverdense por 1-0. Vila Nova 1, o América de Natal 3. Portuguesa em casa venceu o Atlético Goianiense por 2-0. O Joinville jogando na Arena Joinville, em Joinville, empatou com o Vasco da Gama em 0-0. O Paraná Clube em casa venceu o Náutico por 2-0. O ABC em casa venceu o Icasa por 3-0. A próxima rodada está marcada para o dia de amanhã, dia 27 de maio, pela Série B. A Portuguesa joga em casa frente à equipe do Sampaio Correia. O Náutico em casa enfrenta o Avaí. O Joinville na Arena Joinville enfrenta o América de Natal. O Boa Esporte joga em casa em Minas Gerais contra o Santa Cruz. O Paraná Clube em Curitiba joga enfrentando a equipe do Ponte Preta. Luverdense no Mato Grosso recebe o Icasa. O Atlético Goianiense em casa enfrenta o América. O Bragantino de São Paulo em Bragança Paulista enfrenta o Vasco da Gama. E o Ceará em casa joga contra a equipe do Vila Nova. O ABC joga em Natal frente à equipe do Oeste.
Esta é a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Importante que a gente possa ressaltar a participação das nossas equipes, né? Em que nós temos aqui o Joinville, e o Joinville está em segundo colocado, e depois nós temos nona colocação para a equipe do Paraná Clube. A 15ª é ocupada pelo Avaí. São os nossos representantes aqui, próximos que acabamos de acompanhar o futebol pelo Brasil. Passamos as informações da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesse final de semana, tivemos a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia, jogando em casa, perdeu para o Fluminense por 1-0. O São Paulo jogou em casa e acabou perdendo, ou melhor, vencendo o Grêmio. São Paulo 1, Grêmio 0. Lucão de cabeça fez o gol da equipe do São Paulo. O Sport em casa perdeu para o Corinthians, Sport 1, Corinthians 4. O Santos, jogando na Vila, acabou empatando com o Flamengo em 0-0. O Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 2-0. O Atlético, enfim, sai daquela zona crítica e acaba avançando aí no futebol Série A do Campeonato Brasileiro, passando a 10ª colocação, vencendo o grande clássico Atletiba. Portanto, eu repito, Atlético Paranaense 2, Curitiba 0. Mas, importante você falar, o jogo foi em Londrina e o estádio apresentou apenas 1.300 telespectadores, pessoas que foram assistir o jogo. Pouquíssimo para um Atletiba. Realmente ficou muito aquém a questão de público presente esse Atletiba. O Figueirense em casa no estádio Orlando Scarpelli perdeu para o Goiás por 1-0. O Botafogo em casa empatou com a Vitória em 1-1. O Atlético Mineiro em casa empatou com o Criciúma em 0-0. E o Internacional acabou perdendo para o Cruzeiro por 3-1. A Chapecoense em casa venceu o Palmeiras por 2-0 na Arena Condá, em Chapecó. A classificação do Campeonato Brasileiro traz a seguinte, com 7 rodadas. O Cruzeiro é o líder com 16 pontos. Segundo, o Fluminense com 15 pontos. Terceiro, Goiás com 14 pontos. Em quarto, o Grêmio com 13 pontos. Quinta colocação, Palmeiras com 12 pontos. Sexto colocado, Corinthians também com 12. Em sétimo, São Paulo também 12 pontos. Oitavo colocado da Série A está o Internacional também com 12 pontos. Em nono, encontra-se o Atlético Mineiro com 11 pontos. Em décimo, o Atlético Paranaense com 9 pontos ganhos. 11º, Bahia com 8 pontos. 12º, o Criciúma também 8 pontos. E 13º, o Santos com 8 pontos ganhos. Em 14º, o Sport com 7 pontos. 15º, Vitória com 6 pontos e o Flamengo também na 16ª com 6 pontos. Na zona da degola da Série A do Campeonato Brasileiro está com 17ª colocação, Botafogo com 5 pontos. 18º, a Chapecoense também 5 pontos. 19º, o Curitiba com 4 pontos. E em 20º, o Figueirense com 3 pontos ganhos. A próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a 8ª rodada, dia 28. Nós estaremos na quarta-feira, portanto, com rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, jogando no Maracanã, enfrenta o Figueirense. O Palmeiras enfrenta a equipe do Botafogo em São Paulo. O Criciúma, no estádio Heriberto Wilson, no sul do estado catarinense, recebe o Curitiba. O Goiás em casa recebe a visita do Vitória. O Internacional em Porto Alegre recebe a Chapecoense. O Corinthians no Itaquerão recebe o Cruzeiro. O Atlético Mineiro recebe o Fluminense. O Atlético Mineiro em casa joga dia 28, 22h10 da noite, Atlético Mineiro e Fluminense. O Sport em casa recebe o Grêmio. E o Atlético Paranaense em Curitiba recebe a equipe do São Paulo. Dia 29, na quinta-feira, o Bahia enfrenta na Bahia a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Muito bem, nós estamos encerrando mais uma programação Orelha da Bola. Muito obrigado a você que esteve conosco. Retornaremos para a próxima
quinta-feira, para as informações do esporte local, regional, nacional e internacional. Tenha um bom dia, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.